Bom dia, boa semana, feliz semana para vocês. Estamos aqui começando mais um estudo da Palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina. Hoje, dia 5. O título hoje é No Tempo de Deus. Nessa lição vamos entender melhor o tempo de Deus e que Deus nos ajude a entender esse tempo dele, né? Lá em Romanos capítulo 5, verso 6, Deus fala ali na sua palavra que Jesus morreu em seu tempo pelos ímpios. Lá em Gálatas 4, verso 4, diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo. Então vemos que tanto na morte de Jesus quanto no envio do Messias, tudo correu no tempo de Deus, não no nosso tempo. E aí vem algumas perguntas em nossa cabeça a respeito disso. Por que Jesus esperou milhares de anos até vir à Terra para lidar com o pecado? O universo não havia entendido que o pecado era uma coisa muito ruim bem antes disso? Podemos até perguntar, por que Jesus está demorando tanto para voltar? Por que o Senhor está esperando tanto para responder a uma oração nossa? São perguntas que vêm na nossa cabeça. Para a gente entender mais também sobre o tempo de Deus, a gente vai lá para a profecia das 70 semanas. Está lá relatado em Daniel 9, de 24 a 27. Aqui nós vamos entender quanto tempo durou essa profecia, o que isso quer dizer sobre aprender e esperar pelas coisas no tempo de Deus. Então nós vamos entender um pouco melhor sobre o tempo de Deus. Nós vimos que um dia dentro de profecia equivale a 1000 anos. Então a gente já vê que o relógio humano é diferente do relógio de Deus, né? Nós já entendemos isso. Bom, essas 70 semanas nada mais é de que são 490 anos. Depois vocês podem debruçar melhor dentro dessa profecia, relatada lá em Daniel 9, e entender melhor. Esses 490 anos, eles foram cortados da profecia maior de 2.300 tardes e manhã, ou 2.300 anos. Isso foi desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. 70 semanas se passaram. No início da última semana, viria quem? O Messias. Começaria o ministério de Jesus. E a gente vê que foi na plenitude do tempo. Então foi no tempo certo que aconteceu isso. O que nós aprendemos com essa profecia? A gente aprende que a gente precisa esperar o tempo de Deus. Não sei quanto tempo vai demorar, mas nós temos que esperar o tempo de Deus. Então, por que Jesus não voltou ainda? Temos que aguardar, temos que esperar. As coisas estão se cumprindo, mas precisamos esperar o tempo de Deus, que não é o nosso tempo é diferente. E o que nós aprendemos também com isso? Que nós temos que exercitar a nossa fé. Então, a lição ela vem abordando aqui várias razões espirituais importantes pelas quais temos períodos de espera. A espera pode redirecionar nossa atenção para longe das coisas e de volta para o próprio Deus, ou seja, não perdemos o foco em Jesus, em Deus. A razão da espera nos permite também desenvolver uma imagem mais clara de nossos próprios motivos e desejos. Importante isso. A espera também gera perseverança. Você pode ser mais perseverante, né? Ou seja, criar um vigor espiritual. Também abre portas para o desenvolvimento de forças espirituais, como a fé e a confiança em Deus. Permite também que Deus coloque outras peças no quebra-cabeça dentro do cenário completo, ou seja, você pode crescer mais espiritualmente também, através da leitura da palavra de Deus. Então você vai ter um cenário mais amplo do processo todo, entendeu? Como um todo. Podemos também nunca saber o motivo pelo qual estamos esperando. Portanto,
aprendemos a viver pela fé. Como diz lá em Hebreus 10, verso 38, o justo viverá pela fé. Você consegue pensar em algum outro motivo melhor do que esse para esperar? Se a gente olha para a lição de hoje, a gente aprende também que Deus nos ensina que fará por nós o que é certo em seu próprio tempo. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Se olharmos também para a história de Abraão e Sara, vemos que Deus tinha prometido um filho, né? Filho da promessa, Isaac. E eles tiveram que esperar o tempo de Deus. Talvez você tenha feito uma oração para Deus e ainda não teve essa resposta. Será que existe alguma coisa que está atrasando essa resposta de Deus e que poderia ter sido respondida há mais tempo? Então são perguntas que a gente vem na nossa cabeça. Mas lembre-se, Jesus vai responder no tempo dele e na hora dele. Então que você entenda, né, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E que Jesus possa te dar uma semana abençoada por Ele. E que você possa esperar, exercitar sua fé, perseverar, porque Jesus com certeza está voltando. Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e um ótimo dia. É meu desejo, minha oração. Amém.